Muito bem. No programa de hoje conversaremos então sobre esta nação vizinha nossa, tão bonita, com coisas tão especiais, irmãos tão queridos, a nação do Peru. E está conosco no nosso programa a missionária Lidiana de Almeida. Lidiana, é uma alegria ter você aqui conosco. Obrigada, a alegria é minha. Amém. Lidiana é membro da Igreja Batista, da Igreja Amor e Fé, que agora é a Igreja para as Nações, não é? Porque Deus tem chamado o pastor Rogério para estar levando essa mensagem, principalmente às nações de língua latina, não é isso, Lidiana? Exatamente. Nós estamos aí há 2 anos já, trabalhando, servindo ao Senhor nessa nação e também estabelecendo as Torres dos Gideões. Isso, há 2 anos vocês estão no Peru. No Peru. Uhum. E a Igreja Amor e Fé já tem uma igreja lá, já temos, junto a Lima, né, em Callao. Estamos com 2 congregações lá no Peru. E além das torres, dentro das congregações também estamos levando a outras denominações dentro da nação que estão abraçando a visão e muitos testemunhos sobre o que Deus está fazendo lá através da oração. Antes de conversarmos, Lidiane, sobre as torres e sobre o que Deus está fazendo, sobre a igreja, eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Como é que foi seu chamado para ser missionária? Que história é essa? Então, eu tive a oportunidade de conhecer ao Senhor muito cedo. Né? Meus pais nos levaram à igreja, a gente ainda era criança. Então, toda a adolescência ali na presença do Senhor. E aos 20 anos, o Senhor me chamou para servir em missões. Tive a oportunidade de servi-lo num projeto social. E desde então, nunca mais deixei de estar em missões, de levar o Evangelho através da arte. E à medida que os anos foram passando, o Senhor foi revelando um pouco mais dos propósitos, dos planos dele sobre a minha vida, até me levar para as nações da terra. Que coisa linda. E foi muito lindo. E eu sei que você está lá liderando e ajudando, supervisionando. Não é difícil para você, uma moça, estar sozinha? Como é isso? Ah, com certeza, não é fácil, mas eu tenho assim percebido o Senhor me sustentando em tudo isso, né? Eu estou sozinha, mesmo no sentido de não ter um companheiro, mas eu tenho visto o Senhor me sustentar como amigo, como pai, como esposo, e também os missionários que vão, né, para lá e a gente trabalha junto. E Deus vai suprindo essa solidão também. Né? Porque nós sabemos que quando Deus nos chama, Ele nos capacita e Ele nos dá todas as ferramentas necessárias. Sim. Não é verdade, Lidiane? Você está falando bem o espanhol, sim, não é? Conversando, pregando bem lá com os hermanos peruanos. Verdade. E você podia nos falar um pouquinho o que você achou assim de diferente? Claro, né? Somos culturas diferentes, Brasil e Peru. E algumas coisas assim interessantes ou coisas que marcaram você na sua ida. Você já foi como missionária e já ficou? Ou você foi primeiro, voltou e depois retornou? Como foi? Essa é a 4ª vez que eu vou ao Peru. Primeira vez foi em 2008. Foi quando o Senhor capturou meu coração, né? Para a nação. Voltei no ano seguinte. Depois eu comecei a estudar missões. E voltei mais uma vez com o propósito já de estabelecer um trabalho. Aí voltei ao Brasil já com a visão de a próxima vez ir para ficar. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Ano passado, em maio do ano passado, fui para ficar. E lá, assim... O que você tem visto assim de diferente, de especial, que te cativou tanto assim? Olha, é um povo muito lindo. Um povo muito trabalhador, assim, e muito amável. Te recebe, serve, um povo que te serve. E às vezes constrange, na verdade, esse amor. E eu creio que Deus ama muito o povo peruano. E vê, assim, um povo que sofreu muito também na história. E eu creio que Deus tem uma história muito linda para essa nação. Amém. E eu glorifico ao Senhor, assim, por ter esse privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo lá. E
Lá há muitos brasileiros dirigindo igrejas, existem igrejas de brasileiros. Como é no Peru? Eu tive a oportunidade de conhecer bastante brasileiros lá. Fiquei muito feliz por isso, porque eu vejo que Deus está despertando o coração do povo brasileiro para o Peru. E incluso eu encontrei pessoas de Belo Horizonte, missionários de Belo Horizonte, e tem já assim igrejas estabelecidas lá por pessoas brasileiras. A gente tem contato com essas pessoas e graças a Deus, o reino de Deus está sendo estabelecido de uma maneira muito linda e também por brasileiros. Que bom! Nós podemos ver que realmente Deus tem chamado o Brasil para ir às nações, Deus tem convocado, e este ano, 2013, é o ano em que o Ministério 24 Horas Diante do Senhor começa com missões 24 horas, para estar deslanchando mesmo nas nações, para estar indo estabelecendo torres, porque o tempo urge, porque a gente sente que a vinda do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos, muito mais próxima. Ontem estava conversando com um irmão, e ele, um jovem, o Gideão jovem, e o Felipe, ele estava dizendo que ele quase não tem sonhos. Ele falou assim, olha, pastora Ângela, eu não me recordo de sonho nenhum que eu já tive até hoje, deve sonhar e não lembrar. Mas ele disse que teve um sonho, há pouco mais de um ano, e o sonho dele foi que ele estava numa rua movimentada, junto com um amigo, e de repente ouviram um som de trombeta. Ele disse que era aquele som tão forte, igual quando na escola soa aquela sirene, aquela campainha. E eles olharam para cima e viram como uma chuva de anjos descendo dos céus. E os anjos vinham, e um desses anjos chegou até ele, o tomou pela mão, e ele foi subindo até as nuvens. E quando ele estava diante das nuvens, ele acordou. Então, muitas pessoas têm tido estas visões, estes sonhos com relação ao arrebatamento da igreja. E nós sabemos que é tempo de estar preparado, é tempo de nós nos movimentarmos em oração, buscando santidade, não é? Para estarmos preparados para a vinda de Jesus. Lidiane, eu sei que lá vocês estão com o trabalho da Igreja Amor e Fé. O pastor Rogério é um guerreiro, amigo, um parceiro que tem mesmo trabalhado pelo Senhor, levantando as torres 24 horas. Como que você vê a igreja lá no Peru hoje? É uma igreja animada? Tem igrejas grandes? Como que está o mover de Deus no Peru, nas igrejas evangélicas? Como é? Eu creio que este tempo agora, a igreja ela está se despertando. Eu creio que Deus tem feito... despertado os corações de pessoas para ir levar esse despertamento. Mas normalmente a igreja peruana é uma igreja que tem essa necessidade da palavra de Deus, tem essa necessidade de ser ensinada, de ser despertada mesmo no fogo do Espírito, nessa paixão até pela volta de Cristo. Sabe? Mas eu vejo que esse é o tempo assim, que Deus ele escolheu, é o tempo favorável do Senhor para essa nação, para despertar a igreja nessa nação, que em vista da população, do número de pessoas hoje na nação é pequeno, mas que pode fazer uma grande diferença. Amém. Eu creio. Amém. E esse é um desafio, né? Despertar a nação para a volta de Cristo, para a adoração, para a comunhão com o Senhor. É isso aí. Nós sabemos que é tempo mesmo de despertar. É tempo de acordar, é tempo de estar ligado com os céus, aguardando a vinda do Senhor. Eu sei que você quer conhecer um pouquinho desse trabalho e ver um pouquinho o que a igreja tem feito, um pouquinho das torres. Então vamos assistir a uma reportagem da igreja ali no Peru, das torres levantadas ali na selva. Vamos ver e vamos continuar conversando sobre este assunto tão importante. Então assista comigo a esta reportagem.